Oremos juntos. Querido Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui para estudar a sua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é muito bom, Pai, para com seus filhos e tem nos permitido estar juntos aqui semana após semana, Pai, para estudar os capítulos desse livro que o Senhor levantou, Pai, homens no passado, Deus, para empunharem a tua verdade, para trazerem, Senhor, essas mensagens para o teu povo, para preparar um povo para subsistir naquele grande dia. E aqui, Senhor, estamos aqui porque nós queremos ser esse povo, nós queremos ser aqueles que vão estar de pé, Senhor, naquele grande dia. Então, que assim seja em nossa vida, que o Senhor nos ajude agora a compreender tudo pelas Escrituras, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Porque nós vamos começar, queridos, falando, hoje esse capítulo ele é extremamente abrangente. Ele fala de muita coisa que é de extrema relevância para nós. Então, nós vamos partir lá de Romanos capítulo 8. Vamos abrir aqui nossa Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós vamos começar do verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Talvez na sua tradução esteja escrito porque a mentalidade da carne é morte, ou a mente carnal é morte. Então veja, Romanos nos fala que a mente carnal, ou seja, a própria mente natural do homem, nós já estudamos no último capítulo, que essa mente, ela é amiga do maligno. Ela tem inimizade com Deus. Ela é a própria inimizade com Deus, né? Como está aqui no verso 7, ó. Porquanto a mente carnal, ou a inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade pode ser. Então aqui na página 186 do livro, ele já começa dizendo assim, ó, precisamos lembrar que o pendor da carne, ou a mente carnal, na King James, né, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Aí ele pergunta, como pode então a mente carnal conhecer a justiça de Deus? Como pode a mente carnal estar sujeita a ela? O Senhor diz que nem mesmo pode estar. Assim, a pessoa que tem somente a mente carnal ou o pendor da carne, que só conhece o nascimento natural e não tem a mente de Cristo, que não se apropriou da mente natural de Cristo, esta não pode conhecer a justiça de Deus que vem mediante a fé em Jesus Cristo. Exatamente agora, nesse momento em que o Senhor está desejoso, olha só, de nos revelar a justiça de Deus de acordo com a justiça e nos proporcionar o ensino da justiça de acordo com a justiça, é que precisamos, como nunca antes na história dessa terra, ter nada além do que a mente de Jesus Cristo. Isso que nós estamos começando a ver, queridos, se nós fôssemos projetar o próprio Senhor Jesus ensinando isso, você vê lá em João capítulo 3. Nicodemos, ele vai até Jesus, e o que Nicodemos queria? Qual era a intenção de Nicodemos? A intenção de Nicodemos era debater teologia com Jesus. Eram pontos de vista que Nicodemos queria ver qual era o posicionamento de Jesus, né? Talvez para um debate, para ver até onde o conhecimento de Jesus ia. Mas o que Jesus disse a Nicodemos? Nicodemos, o que você está querendo fazer é inútil. Você não precisa tanto de conhecimento teórico, Nicodemos. Mas o que Nicodemos precisava? De uma mente nova. Percebe? Então, Nicodemos, ele precisava de uma mente não mais natural, mas da mente de Cristo. Por isso que Jesus chama de novo nascimento. Porque o primeiro nascimento lhe deu a mente natural, ou a mente carnal. Mas o segundo nascimento, que é o novo nascimento, lhe dá a mente de Cristo. O nascer de novo também é o receber a mente de Cristo. Então veja só, vamos continuar e vocês vão ver, queridos, que o ter a mente de Cristo é tão importante que nós vamos ver que isso vai impactar no entendimento da justificação pela fé. Ok? Então você vai perceber que entender a mensagem da justiça de Cristo é impossível com a mente natural. Nós já vimos no último estudo como é que eu tenho a mente natural, ou se eu tenho a mente natural ou não, né? Nós vimos que é bem forte eles falando sobre aquilo. Agora veja, quando nós vamos falar sobre esse ponto, ele diz assim, ó, sabemos então que a mente carnal não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Agora ele faz uma pergunta, veja só a pergunta. Está a mente de Cristo sujeita à lei de Deus? Sim. Ela teve conduta diferente em algum momento? Não. A mente de Cristo sempre esteve sujeita à palavra de Deus. Naturalmente, toda a Bíblia é simplesmente a extensão da lei de Deus conforme revelada em Cristo. Assim, não é verdade que a mente de Cristo
sempre esteve sujeito à lei de Deus e a toda a palavra de Deus sem tirar nem pôr? Sim. Nunca houve nada que o impediu de assim proceder. Olha que maravilha, queridos. A mente de Cristo nunca transgrediu contra a lei de Deus. A mente de Cristo sempre guardou a lei de Deus, nunca falhou em nenhum momento. Em nenhum momento. Ele diz, sempre que a palavra de Deus era lida, como é que a mente de Cristo a recebia? Instantaneamente. Ele não perguntava, nossa, como isso pode ser assim? Não pensem que ele dizia, bem, eu acho que esse texto significa isso e aquilo. Será que ele perguntava, você não está interpretando esse texto de forma um tanto extrema? Não dá para alterá-lo só um pouco? Será que alguma vez ele ficou perturbado sobre alguma coisa que a Bíblia ou o Senhor estava dizendo? Não. Sempre que a palavra de Deus era mencionada, a resposta da mente de Cristo era instantânea. Ou seja, queridos, uma das manifestações da mente natural que você pode analisar em você mesmo para você perceber a atuação dessa mente é quando você está, por exemplo, participando de um estudo bíblico, né, ou então de alguma pregação, alguma coisa assim. O que a mente natural faz? A mente natural ela costuma relutar com a palavra de Deus. Então, a mente natural, ela não recebe de forma instantânea aquela palavra. Ou seja, quando Deus está falando, isso é muito importante, porque o Espírito de Profecia fala, por exemplo, que nós, quando termina o culto, isso é uma coisa muito comum, quando termina o culto, o Espírito de Profecia fala que nós não devemos ficar conversando nos arredores da igreja, por exemplo. Por que, queridos, que ela fala isso? Porque o que é a palavra de Deus? Quando um ministro está ali na frente pregando, e você pode ler isso também no livro Parábola de Jesus, no capítulo 2, né? Quando o ministro está pregando ali, quando ele está falando da palavra de Deus, Deus está falando por meio daquela pessoa. E qual é a forma que você deve, né? Como é que você deve se portar quando uma pessoa está ali apresentando a mensagem? Você deve procurar ouvir o máximo daquela palavra para você se alimentar dela. E você deve digerir aquela palavra. Se você sai daquele lugar, e aquilo você já começa a conversar sobre outras coisas, e aquilo vai passando, e fala sobre a semana, sobre aquilo outro, a palavra vai embora, você não digere, aquilo pode até, digamos assim, né, fermentar. Então, a mente de Cristo, o que é que ela fazia? Cristo não ficava ouvindo para debates. Cristo não ia para a congregação, perceba que quantos sábados Jesus passou na sinagoga, né? Quantos sábados Jesus passou na sinagoga, ele conhecendo a verdade como ela realmente era e ouvindo várias pregações dos judeus ali, ele sabendo que ele poderia, né, acrescentar tantas coisas ali, mas a mente de Cristo, ela não é uma mente de contenda nem de debate. Queridos, nós precisamos entender muito isso. Por isso que em 1 Timóteo 2:24 ele fala que ao servo de Deus não convém contender, mas sim ser amável para com todos, porque essa é a mente de Cristo. Então, quando Cristo ouvia a palavra, o que ele fazia? Ele não ficava julgando. No livro Parábolas de Jesus, fala que aquelas aves, quando Jesus fala daquela parábola, né, do semeador, que ela fala que a semente foi lançada, depois vieram as aves e comeram. O Espírito de Profecia diz que muitas pessoas, o que é que elas fazem? Muitas pessoas, quando termina o pregador de falar, elas começam a falar da roupa do pregador, elas começam a falar da forma de falar do pregador, das maneiras, dos irmãos da igreja, e ela diz que tudo isso, quando verdadeiramente isso acontece, ela diz que essas pessoas estão ajudando Satanás em sua obra de remover a semente. Percebe? Então ela fala que nós jamais devemos fazer essas coisas. E quando nós fazemos isso, isso é uma prova de uma manifestação de uma mente carnal, uma mente que ainda está sujeita a Satanás. Então isso é muito sério. Então, quando a palavra de Deus ela é falada, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, a pessoa não olha mais como um livro qualquer. Ellen White fala que as pessoas muitas vezes comentam como se fosse apenas uma apresentação, uma palestra, uma coisa assim. Só que, na verdade, quando nós falamos da palavra de Deus, é a palavra de Deus, o Deus terrível e grandioso. Então, a mente natural, ela não consegue discernir isso. Mas a mente de Cristo, ela sabe disso. Ela sabe que quando a palavra está aberta, naquele momento, cale-se diante dele toda a terra, porque ali é a palavra do Senhor. Percebe? Então, isso é um ponto muito importante da mente de Cristo. Veja só, irmãos, tenham a convicção de que vocês, ou qualquer outra pessoa, podem conhecer e ter exatamente esse tipo de mente. Eu sei que vocês podem ter uma mente como essa, a qual, sempre que a palavra de Deus lhe for dirigida, responderá no mesmo instante, sem questionamento, dúvida ou sinal de rejeição. Então, podemos concluir que se tivermos esse tipo de mente, quando a palavra de Deus for lida, não haverá insubordinação, objeção
ou dissensão. Não é isso uma demonstração da mente de Cristo? Sim. Aí ele diz, é bem fácil, portanto, saber se temos a mente de Cristo ou não. Então, olha só que coisa, queridos. Se a mente de vocês ou a minha, se nossas atitudes e todo o nosso ser não estiverem nesse estado de entrega a Deus, e surgir em nossa mente ou coração uma disposição para levantar objeções ou causar discórdia, que tipo de mente temos então? A mente carnal. Logo de início, foi esse tipo de mente que começou a fazer objeções. Chegou o tempo de nos livrar dessa mentalidade. Então, queridos, uma mente que está disposta a levantar, né, questionamentos, levantar objeções, criar dissensões ali no meio do povo de Deus, essa mente ainda é uma mente carnal. Então, isso é muito importante a gente compreender, né? É o espírito com que nós levamos a mensagem. Então, nós precisamos pedir a Jesus a mente dele, uma mente disposta sempre a aprender e nunca a se sobrepor para humilhar o outro porque ele acredita diferente, para se sobressair, se sobreexaltar, mostrar que tem mais conhecimento e que sabe mais, porque tudo isso são o quê? Revelações de uma mente carnal. O orgulho próprio, né? O eu está vivíssimo ainda. Então ele diz, portanto, aqueles que recebem o conceito ou a verdade da justificação pela fé ou da justiça pela fé, de acordo com as suas próprias ideias e visões sobre o assunto, de fato não a possuem. Isso é tudo. O que simplesmente estão recebendo é o conceito satânico de justiça pela fé, ou seja, o sistema católico romano de justificação pelas obras, o qual é passado adiante como justificação pela fé. Nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos diferenciar a verdadeira justificação pela fé, da forma como Deus enviou para nós em 1888, e a justificação pela fé de Roma, que está baseada nas obras, mas que vem com o nome de justificação pela fé. Estamos vivendo num tempo cuja seriedade 90% de nós sequer imaginam. Um tempo em que precisamos estar certos de que o sentido que atribuímos à justificação pela fé é o correto e não o usado pelos católicos romanos. Isso é inegociável. Queridos, nossa salvação depende do nosso correto conceito sobre justificação pela fé. Por quê? Porque a justificação pela fé é realmente a mensagem para o nosso tempo, que nós chamamos da mensagem do terceiro anjo. Percebe? Então, é a mensagem do terceiro anjo, a justificação pela fé. Agora veja, vamos continuar para a gente poder entender isso. Primeiro, agora, nós vamos entender o propósito da mensagem à Laodiceia. Isso aqui é um ponto, queridos, também, se você estiver anotando alguma coisa, você coloca assim, ó. Ponto importante. O propósito da mensagem para Laodiceia. Qual era o propósito da mensagem de Laodiceia? Jones aqui vai ler, então, o irmão White dizendo assim, ó. O que é que ele White fala sobre isso? Ela, ou seja, a mensagem à igreja de Laodiceia, está destinada a despertar o povo de Deus, a lhes revelar suas apostasias e levá-los a zeloso arrependimento, a fim de que sejam favorecidos com a presença de Jesus e estejam preparados para o alto clamor do terceiro anjo. Então, a mensagem à Laodiceia, quando Jesus aparece para o seu povo e diz, você não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Quando a pessoa realmente aceita essa mensagem e entende o que significa ser um miserável, né? Quando ela começa a aceitar o que Jesus disse e ela passa a se lançar diante do Senhor, desesperadamente pedindo por Jesus Cristo diariamente, aí ela vai ser favorecida com a presença de Jesus. E aí ela vai estar preparada para o alto clamor. Ou seja, sem a mensagem de Laodiceia, sem compreender essas mensagens, a pessoa não vai participar do alto clamor. Então, a mensagem da igreja de Laodiceia é para preparar pessoas para o alto clamor do terceiro anjo, para que elas possam dar a mensagem com poder e grande glória. É para isso que serve essa mensagem, queridos. Então, isso é uma coisa que é de uma importância que a gente não consegue nem utilizar as palavras corretas, né, para poder a gente entender. Ele fala, quem estará preparado para o alto clamor do terceiro anjo? Aqueles que têm a presença de Jesus Cristo. Aqueles em quem a presença de Jesus Cristo se fizer presente graças à obra tensionada pela mensagem à Laodiceia. Trata-se aqui da presença pessoal também, não de uma presença imaginária, distante. Não, absolutamente. Vamos ler a explicação disso no Caminho a Cristo. Olha o que Ellen White fala de como é essa presença de Jesus pessoalmente conosco. Olha o que Ellen White vai dizer. Quando Cristo ascendeu para o céu, seus seguidores continuaram ainda a sentir-lhe a presença. Era uma presença pessoal,
cheia de amor e luz. Jesus, o Salvador, que com eles havia andado, falado e orado, que lhes inspirara esperança e conforto ao coração, fora levado ao céu, quando seus lábios proferiam ainda a mensagem de paz. E enquanto a nuvem de anjos o recebia, vieram até eles os acentos de sua voz: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ascendera ao céu em forma humana, sabiam que estava perante o trono de Deus, ainda como amigo e salvador seu, que sua simpatia não se havia alterado e continuava identificado com a sofredora humanidade. Estava apresentando perante Deus os méritos de seu próprio precioso sangue, mostrando suas mãos e pés feridos, em lembrança do preço que pagara por seus remidos. Sabiam que ascendera ao céu a fim de lhes preparar lugar e que voltaria e os levaria para si. Quando se reuniam, depois da ascensão, estavam ansiosos por apresentar suas petições ao Pai em nome de Jesus. Olha que coisa fantástica. Então, embora eles tiveram o prazer de andar com Jesus fisicamente, depois eles tiveram um prazer ainda maior. Qual era o prazer que era ainda maior? Olha só o que Ellen White continua dizendo. Com solene reverência se prostravam em oração, repetindo a promessa: tudo quanto pedistes a meu Pai, em meu nome, ele vou-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. E estendiam cada vez mais alto a mão da fé, com o poderoso argumento: é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E o Pentecoste, olha bem essa parte agora, e o Pentecoste lhes trouxe a presença do Consolador, do qual Cristo dissera: estará em vós. E dissera mais: digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Daí por diante, por meio do Espírito, Cristo habitaria continuamente no coração de seus filhos. Sua união com ele era mais íntima do que quando estava pessoalmente com eles. Olha que coisa linda. Então, eles tiveram o privilégio de andar com Jesus aqui na terra, né? De ver Jesus fisicamente. Eles estiveram próximos de Jesus. Mas mesmo eles estando próximos de Jesus, eles agora teriam uma coisa muito melhor. Que era o quê? Jesus, em vez de estar fora deles, Jesus iria habitar dentro deles. Então, embora Jesus, né, ele subiu para o santuário para estar ministrando no lugar santo, o Espírito Santo desceu. E o Espírito habitando em nós, ele traz a presença de Cristo também para nós. Então, é algo maravilhoso. Então, era uma presença pessoal. Então, eles podiam realmente desfrutar de Jesus pessoalmente com eles. Agora, olha que coisa maravilhosa. É isso que Deus quer que tenhamos agora, queridos. Agora não é daqui a pouco. Agora é exatamente nessa mesma hora que nós estamos estudando isso aqui. A vontade de Deus é que isso aconteça conosco neste exato momento aqui agora. Ele deseja para nós o mesmo que os discípulos alcançaram no Pentecoste, a presença pessoal de Jesus Cristo. E se tivermos isso, ele estará mais próximo de nós do que quando esteve no corpo aqui. Ele quer chegar-se a nós nessas reuniões a cada noite mais intimamente do que se estivesse assentado conosco. É isso que ele deseja agora. Vocês entendem, queridos, que nós não precisamos esperar tanto tempo para receber a presença pessoal de nosso Senhor Jesus. Quando nós abrimos o nosso coração, veja que tanto Jones como Ellen White nas pregações, eles falavam isso. Nós podemos receber a presença de Jesus aqui agora. Jesus está aqui. Agora veja, por que Jesus não disse que estaria conosco sempre? Sim, mas veja, queridos, que uma coisa, nós temos que entender a questão espiritual e não física. Porque, por exemplo, quando você olha para Jesus no Calvário, Jesus estava ali, né, na cruz do Calvário. Se você for ler o Desejado de Todas as Nações, Ellen White fala que o Pai estava ali também. O Pai estava no Calvário. A presença do Pai estava ali. Mas Jesus, no Calvário, quando ele estava suspenso na cruz, o que ele clamou? Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Veja, Jesus, ele não sentia, ele não estava desfrutando da presença do Pai, embora o Pai estivesse ali. Vocês entendem isso, queridos? Então, a igreja de Laodiceia está passando pela mesma coisa. Jesus está ali conosco. Jesus está ali conosco de forma pessoal, por meio do Espírito Santo. Jesus está conosco ali de forma pessoal. Só que o fato dele estar conosco
Lembre-se que ele está batendo, dizendo assim, eu quero entrar, eu quero cear com você, eu quero ir mais no fundo do seu coração, eu quero ter uma intimidade mais forte com você. Ele está ali, Jesus está aqui conosco, mas nós precisamos de mais de Jesus, mais da presença de Jesus. Jesus não pode muitas vezes ser mais íntimo conosco, porque nós estamos barrando a porta. Jesus diz, eu quero entrar, eu quero cear com você, eu quero me sentar com você, quero conversar com você, quero falar para você as coisas também. E quero te ouvir também. Mas a gente não tem tempo para isso. Embora Jesus esteja na nossa casa, muitas vezes ali, ó, olhando ali com a gente, mas a gente não tem tempo para ele, porque a gente tem que ficar vendo a vida das pessoas na rede social, a gente tem que assistir aquele filme, a gente tem que terminar de assistir aquela notícia, o jornal, tem muita coisa ali que a gente precisa ver. E aí Jesus não pode dar ainda mais de si para nós, porque a gente não quer. Não porque ele não queira, mas você entende por que vem a mensagem da igreja de Laodiceia? Você é miserável, pobre, cego, nu, e você nem sabe disso. Então, essa mensagem, o que é que ela causa no ser humano? Ela começa a fazer com que o ser humano abra seus olhos para a verdadeira condição dele, que é o quê? Desamparado, completamente perdido. E Jesus chama isso para a sua igreja, porque é essa igreja que tem que dar o autoclamor. Mas se a igreja não tiver a presença dele, ela não vai dar o autoclamor. Agora, nós vamos ver coisas ainda mais fortes sobre isso, queridos. Então veja que Jesus ele está esperando agora, ele quer fazer isso hoje na minha e na sua vida. Então veja só, atentem para essa declaração, ele vai citar outra citação da irmã White, olha só. A mensagem levada no amor de Cristo, tendo constantemente diante de nós o valor das almas, conquistaria até mesmo dos mundanos essa confissão. Eles são semelhantes a Jesus. Queridos, isso aqui é uma das coisas mais fortes que a gente pode ler. O que nós mais vemos hoje entre o povo de Deus são pessoas dispostas a pregar. Tem muitas pessoas que estão dispostas a pregar. Elas querem entregar livros, elas querem pregar, elas querem ir para as praças, elas querem falar, elas querem fazer tudo isso. Mas quantas dessas pessoas, queridos, quantas dessas pessoas, as pessoas do mundo podem olhar e dizer assim, eles são semelhantes a Jesus? Percebe? Então, nós vamos ver como que é possível chegar a esse ponto de uma pessoa que não lhe conhece olhar para você e dizer assim, você parece Jesus. Você é semelhante a Jesus. Como é que a gente vai chegar a esse ponto? Olha só, chegou o tempo em que ele anseia que essa mensagem seja levada dessa forma, e ele fará com que isso realmente aconteça. Agora, preste bem atenção nisso aqui. Se os que professam seu nome agora não permitirem que ele habite neles em sua plenitude, de modo que possam levar a mensagem daquela forma, ele há de encontrar um povo que o fará. Não temos mais tempo a perder. Sabe o que isso significa, queridos? Eu e você aqui agora, nessa live, nessa hora, nessa noite, estamos tendo o privilégio de, mais uma vez, termos repetida a mensagem que Deus enviou há muitos anos atrás, em 88, para preparar um povo. Deus está lhe dando esta oportunidade. Mas digamos que você, mesmo ouvindo a mensagem, mesmo participando dos estudos, mesmo ouvindo e reouvindo, você tarde, você demore, e você fique protelando, você fique ali, ó, deixando para depois, e depois, e depois. O que vai acontecer? Deus há de suscitar outras pessoas que vão ter menos tempo do que você e vão dar mais fruto do que você está dando. Isso é muito sério, queridos, mas isso é uma realidade. Ellen White fala que se nós deixarmos a bandeira cair de nossas mãos, Deus suscitará outros que serão fiéis e leais. Agora veja só o que está escrito no livro Anunciando o Alto Clamor, página 157, diz assim, ó, mas se você não pedir para Deus agora que ele o use nessa obra final, se você quiser postergar por mais umas semanas, alguns meses, ou uns poucos anos que seja, quando você quiser se render para o Senhor, será tarde demais, porque algumas poucas almas fiéis vão terminar a obra em um curto período de tempo. Queridos, eu vou parar aqui por enquanto, aqui nessa parte aqui. Nós já vimos em um dos capítulos que Deus falou que ele vai abreviar a obra em justiça. Queridos, nós precisamos ter fé no que Deus fala na palavra. Sabe por quê? Quando você olha hoje para o mundo e você vê a quantidade de pessoas que não conhecem Jesus, e você olha para a quantidade de pessoas que precisam ouvir essa mensagem ainda, talvez, humanamente falando, você olha e fala assim, isso aí vai demorar muito. E aí, pelo fato de você achar que Jesus só vai voltar daqui a muitos anos, aí você vai viver como Jesus falou daquele servo que falou assim, meu Senhor, tarde virá. E aí sabe o que vai acontecer?
Você vai pensar que a coisa vai demorar e vai demorar e vai demorar. E aí o que é que vai acontecer? O Espírito de profecia disse, que está escrito na Bíblia isso, ele abreviará a obra em justiça. Ou seja, a justiça de Cristo vai descer sobre essa obra de pregar a mensagem da justificação pela fé. E Deus vai fazer com que essa obra acabe muito rápido. É por isso que Jeremias 8 fala que haverá pessoas que no final vai dizer assim, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Mas isso aí é uma pessoa que foi pega de repente. Porque na cabeça dela tinha muita coisa ainda para acontecer para essa obra terminar, para a mensagem acabar. Mas, queridos, se você se lembrar, uma das parábolas que Jesus comparou o reino dos céus, ele falou que era semelhante a uma mulher que colocava ali, né, aquele fermento na farinha e a coisa começava a crescer. Por que Jesus comparou isso? Quando você bota fermento no pão, fermento biológico ali, você pegou e colocou lá. Quando as pessoas colocam fermento no pão, ela vê lá dentro o que está acontecendo? Não. Ela não vê o que está acontecendo de forma clara ali. Mas o que é que está acontecendo? O pão está crescendo. Mas você não sabe lá dentro ali como é que o fermento está agindo. Então o que é que Jesus quis dizer? O reino dos céus é assim. Ou seja, é como um fermento que você coloca dentro da massa e a massa vai crescer, mas você não vai estar enxergando sempre o crescimento do pão, da forma como é lá dentro. Então Jesus estava querendo ensinar assim, ó, olha, o reino dos céus, não pense que o reino de Deus vem com visível aparência, de que você vai olhar e vai ver como ele está crescendo, porque você não vai ver isso. Então não meça o tempo que falta com os seus próprios olhos, porque você não está no mundo inteiro, você não consegue enxergar todas as circunstâncias, você não sabe quantas pessoas estão pelo YouTube, por estudos na casa das pessoas, PGs, nas igrejas, você não sabe quantas pessoas estão ouvindo essa mensagem e quantas pessoas estão se lançando a essa mensagem, estão chorando pelos seus pecados, pelos pecados dos outros, você não sabe. Então, qual é a minha parte e a sua? É ficar medindo o tempo? Ah, falta muito ainda porque o decreto dominical é isso e aquilo. Ah, mas não aconteceu tal coisa. Esqueça isso. Olhe para Cristo, para a mensagem de Laodiceia, receba essa mensagem agora. É isso que a mensagem diz para nós. Não demore, porque se você for infiel, Deus vai encontrar outra pessoa que é fiel, porque João viu um povo. E a nossa luta, queridos, é para que nós estejamos entre esse povo. Percebe? Então, João viu, então esse povo vai existir. Se eu for infiel e disser assim, ah, Senhor, não, eu tenho viagem marcada, eu tenho, né? Eu vou viajar, eu vou espraiar minha cabeça e tudo isso. Depois eu vou estudar isso aí. Eu entendi até que essa mensagem é importante, mas eu tenho muita coisa para fazer, depois eu vejo isso. Ok, você tem livre-arbítrio, você tem liberdade de consciência. Mas quando nós tomamos uma decisão em relação à nossa salvação, queridos, nós temos que nos lembrar que no juízo nós daremos conta de tudo isso. Entende? Então, um dos textos mais fortes que eu já li também é quando fecha a porta da graça, Ellen White fala que haverá pessoas que vão se desesperar, porque vão perceber que a porta da graça fechou, e aí Jesus vai dizer, por que você está assim? O que você fez com o tempo que eu lhe dei? Né? Então, isso é uma coisa muito séria. Agora, continuando aqui, ele diz assim, ó, ele vai abreviar a sua obra em justiça e ela findará antes que você perceba. E uma vez que a obra estiver terminada, você proferirá aquela amarga lamentação. Passada é a colheita, é fim do verão, e a minha alma não está salva. E muitas das almas que deveriam ter sido salvas através de sua instrumentalidade serão colocadas como sua responsabilidade. Querido, será que você está preparado para isso? Será que eu estou preparado para isso? Há pessoas, nós já falamos isso em algum dos estudos, algumas semanas atrás, que há pessoas, queridos, que quando você lê lá, lembra que nós falamos que enquanto o povo recebia a mensagem de Laodiceia, lá em 44, os anjos de Deus eram enviados para outras pessoas que eles iam dar estudo bíblico, que eles iam pregar a mensagem, os anjos iam amolecendo o coração das pessoas antes de encontrar os adventistas, antes de encontrar o povo de Deus que ia pregar aquela mensagem. Agora eu lhe pergunto, se eu for negligente, se você for negligente em estudar a palavra de Deus, em receber a presença de Cristo, a presença pessoal dele ali, de estarmos com ele lado a lado nessa mensagem, se eu e você formos negligentes, aquelas pessoas que Deus já estava querendo preparar para que eu encontrasse e você encontrasse, elas vão se perder. Porque há pessoas que Deus quer que você encontre. Tem pessoas, queridos, que, de fato, se nós formos negligentes, elas não serão alcançadas. Agora, se elas se perderem, o que vai acontecer? A conta da alma delas, no juízo, Deus vai dizer, fulano não está aqui. Você vai ter que dar conta.
Entende? Então, lembra que a irmã White teve uma das visões da irmã White, quando Jesus começou a mostrar para ela o ministério dela. O que foi que a Ellen White fez? Ellen White ficou com medo, Ellen White recuou, Ellen White não queria, porque ela estava com medo do que as pessoas iam falar dela, ela estava com medo de como seria isso, como seria o futuro. Aí o que Jesus mostrou para Ellen White, queridos? Jesus mostrou a Ellen White pessoas perdidas, e ela olhou para as vestes dela e ela viu o sangue daquelas almas na veste dela. Ou seja, Jesus mostrou para Ellen White assim, ó, você pode até recuar do chamado, você pode até olhar para trás no arado, mas aquelas almas que eu ia alcançar por meio da sua vida, toda a perdição delas está na sua conta. Então, quando Ellen White viu isso e ela viu Jesus, ela fala que Jesus estava com um aspecto assim, ó, pesadíssimo para ela. Ela disse que tremeu completamente. Ela tremeu completamente. Por quê? Porque Jesus mostrou para ela o peso que é ser uma pessoa negligente no mundo espiritual. Isso é terrível, queridos. Então, aquelas almas que se perderem por nossa causa, Jesus vai pedir conta. E Jesus vai dizer, ela se perdeu, mas eu quero agora demandar o sangue dela da sua mão. Vamos abrir nossa Bíblia para a gente ver isso aqui, ó. Abra sua Bíblia rapidinho, por favor. No livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 3, nós vamos ler do verso 18 até o verso 21. Olha o que Deus diz para Ezequiel, né? Quando Deus chama Ezequiel para o ministério, olha o que Deus fala para ele, ó. Verso 18 diz assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, o que é que Deus está dizendo aqui para Ezequiel? Ezequiel, eu estou mandando você dar a mensagem. Eu chamei você para o ministério. Mas se você recuar e você não fizer o que eu falei, tudo bem, você tem livre-arbítrio, você tem sua liberdade de consciência. Mas é a salvação de milhares de almas que está em sua mão, Ezequiel. Então, se o ímpio morrer e não ouvir a mensagem, ok, ele morreu, se perdeu. Mas quem vai dar conta da alma desse ímpio, Ezequiel, é você. O sangue dele eu vou requerer da sua mão. Então imagine, queridos, dar conta de uma vida inteira de perdição, de uma eternidade inteira de uma pessoa perdida, e Deus vai dizer, e aí? Agora imagine várias pessoas que você poderia ter alcançado, e você não alcançou por quê? Porque você preferiu assistir novela. Porque você preferiu ficar no filme. Porque você preferiu jogar. Porque você preferiu ir para os esportes. Porque você preferiu ficar vivendo a vida como se tivesse anos nessa terra. Você percebe que coisa terrível, queridos? E muitos vão passar por isso, queridos. Muitos vão passar por isso. Quando elas se verem, no final das contas, Ellen White falou que muitos vão, quando chegar o tempo de angústia, eles vão olhar para as vestes deles e as vestes estarão manchadas. E ela fala que eles vão ficar desesperados. Agora vem a pergunta, você precisa passar por isso? Não. Porque o que é que a mensagem está dizendo para a gente? Cristo quer dar a você a presença pessoal dele agora, nesse exato momento. Você não precisa passar por isso. Então, veja só, na continuação, ele diz, ó, tudo que Cristo foi para os primeiros discípulos, aqui ainda é irmão White, deseja ser para seus filhos hoje. Pois naquela última oração, rodeado do pequeno grupo de discípulos, disse, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus orou por nós, pedindo que fôssemos um com ele, assim como ele é um com o Pai. Que união é essa? Disse o Salvador de si mesmo, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Habitando, pois, Cristo em nosso coração, operará em nós. Deus seja louvado. Agora, será que então, já que eu tenho tantas pessoas, né, que vão ser minha responsabilidade no juízo, será que eu tenho que agora ficar pensando só em fazer obras? Não, eu tenho que pregar, eu tenho que sair, eu tenho que fazer. Essa deve ser minha preocupação? Não. Olha só. Aqueles que estão demasiadamente inquietos e extremamente temerosos de que não lhes será permitido praticar nenhuma obra e que todas as suas obras serão destruídas, estes podem estar certos de que, se Cristo estiver habitando no coração, encontrarão obras para praticar. Irmãos, não se preocupem tanto com obras. Encontrem o Senhor, olha só, encontrem o Senhor Jesus Cristo e haverá obras para vocês fazerem acima de sua capacidade. Efésios 2:10 diz que as obras já estão prontas, queridos. Jesus, ele já deixou nossas obras, as boas obras,
A Bíblia diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus já preparou de antemão. Então, as obras a gente nem precisa se esforçar para criar. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, que nós temos essa firme certeza em Jesus, tudo já está pronto, queridos, até as suas obras, até a pregação que você vai fazer, até o poder que você vai receber, já está tudo pronto. A questão é a gente tomar posse, percebe? Então, já está tudo pronto, por isso que a gente fala, Jesus poderia ter voltado rapidão lá em 88. Era tudo muito rápido, Jesus queria fazer, tudo muito rápido, mas a incredulidade barrou Jesus de voltar. Jesus já teria voltado em 1890, queridos. Então, olha só, a dificuldade, porém, é que quando as pessoas se concentram em obras, obras e mais obras, e não em Jesus Cristo, aquele que opera as obras, elas pervertem toda a sua experiência. Satanás não se importa com o quanto uma pessoa professe justificação pela fé e a justiça pela fé, se ela fica concentrada nas obras. Queridos, nós podemos chegar a esse ponto de ficar assim, temos que pregar, bora pregar o evangelho, a gente tem que fazer, aí você quer fazer, crescer na obra de Deus e crescer, e cadê Jesus? Cadê a consagração? Cadê a oração? Cadê o joelho? Cadê a intensidade da entrega, da busca? Onde está o Senhor? Percebe? Nós podemos, queridos, focar tanto no erguimento da obra do Senhor e não do erguimento da nossa alma para o Senhor habitar, queridos. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então isso significa que Deus não está preocupado com a obra externa. Deus não precisa de grandes coisas para poder finalizar a obra. Deus precisa, queridos, de pessoas prontas, entregues 100% a Jesus. Veja que Ellen White já disse que haverá um pequeno povo que terminará essa obra. Não são muitos, são poucos. Mas Jesus, tanto com muitos quanto com poucos, dá no mesmo para ele. Mas ele realmente quer salvar o máximo do seu povo. Percebe? Então, isso é muito importante. Então, vamos ficar concentrado em obras, vamos fazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, a primeira coisa do meu dia é pensar em Jesus Cristo, que é Ele que executa a obra. Então, aquilo que antes eu não estava conseguindo fazer, como a gente estudou em Romanos 7, agora em Cristo eu consigo, porque não sou mais eu, é Cristo que opera em mim, Cristo que habita em mim, Cristo que está fazendo tudo. E aí a pessoa entra num estado de graça perfeita, né? Veja, esse é justamente o pensamento expresso na definição de fé que lhes apresentei em outra noite. Vou lê-la novamente. Isso aqui, meus amados, agora a gente vai perceber de forma clara e nítida a diferença entre fé, da forma como o mundo religioso prega aí. Ellen White fala que muitos dizem assim, creia somente creia. Mas eles não sabem o que é crer. Porque, de fato, se você crê no Senhor Jesus e a sua casa crê, você vai ser salvo, você e sua casa. Mas o que é esse crer? Muitos dizem assim, só creia. E realmente, se eles entendessem o que é o crer, só crer já seria suficiente, porque João 6, 28 e 29, quando perguntam a Jesus, o que é que faremos para fazer as obras de Deus? Jesus disse, a obra de Deus é essa, que creiais. Essa é a obra de Deus. Mas o que é esse crer? Agora nós vamos ler o Espírito de Profecia. Ela vai explicar de uma maneira maravilhosa, queridos. Isso vai ficar muito claro. Veja só, Jones então cita Ellen White aqui, ela falando assim, quando falamos em fé, devemos ter presente uma distinção. Existe uma espécie de crença que é inteiramente diversa da fé. A existência e poder de Deus, a veracidade de sua palavra, são fatos que mesmo Satanás e seus exércitos não podem sinceramente negar. Então, primeiro ponto, queridos, se você quiser diferenciar aí, a crença do diabo ou a fé do diabo da fé de Jesus. A fé do diabo, queridos, é a fé mais comum que a gente vê no mundo. Qual é a fé do diabo? O diabo crê que a palavra é verdadeira. O diabo crê que os relatos bíblicos são verdade. O diabo não precisa de arqueologia para provar que existiu a Arca de Noé, porque ele estava lá, ele viu, né? Então, ele crê em tudo isso. Ele crê nos relatos, ele crê nos milagres, ele crê em tudo. E não só crê. A Bíblia fala que ele crê e treme. Então, essa crença de dizer assim, Jesus veio, às vezes uma celebridade aparece e fala assim, sou de Jesus, eu creio que Jesus veio a essa terra, creio que Jesus foi isso, foi aquilo. As pessoas ficam, ela se converteu e tudo isso. Mas veja só, queridos, quando uma pessoa diz que crê na Bíblia, que crê nas verdades, isso não tem nada demais. Por quê? Porque essa fé aí, até esse ponto, ainda é a mesma fé que se equipara à fé do diabo. O diabo também crê. Agora, onde é que entra a fé verdadeira? De fato, né? A fé que Deus olha e diz assim, isso aqui é fé. Vamos ver isso agora.
Então, só crer nos relatos, você pode crer em todas as doutrinas da igreja adventista. Você pode dizer que tudo ali é correto. Você pode crer em tudo que lhe falarem. Mas só esse acreditar não constitui o que a Bíblia chama de fé verdadeira. Nós vamos ver o que é a fé verdadeira. Veja só. Quando nós olhamos para esse primeiro ponto da fé do maligno, nós vamos começar a entender que Roma também tem um conceito de justiça pela fé. Qual é o conceito de justiça pela fé de Roma? Olha só. As pessoas podem crer em tudo isso, mas que poder tal crença tem para torná-los justos? Olha só. Ou capacitá-los a praticar boas obras. Que poder existe na crença deles? Que poder ela pode conceder-lhes? Nenhum. Essa crença se torna algo distante, uma mera teoria, algo para ser observado de longe, como teoria ou credo. Assim, um espírito pode até mesmo crer na existência e no poder de Deus, pode crer na verdade da Bíblia, pode crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Santo de Deus, mas não passar de um demônio. O próprio demônio disse a Jesus: bem sei quem tu és, Jesus. O Filho de Deus, o demônio falou isso. Então a pessoa pode crer em tudo isso e não passar mais do que um demônio. Agora veja, e falando de um papista, ele pode crer em tudo isso e professar igualmente a justificação pela fé. Pode também ser um defensor pertinaz do que considera boas obras. Sim, ele pode fazer esforços sobre-humanos na tentativa de ser bom, ser justo, a fim de comover a Deus, como lemos em outra noite. Vocês sabem como eles fazem isso, que eles fazem isso. Vocês sabem que eles fazem peregrinações, penitências, e como se esgotam com tudo isso. E além dessas coisas, eles se privam de todo o conforto terreno. Então, olha só a justiça pela fé de Roma. O que que eles fazem? Eles entendem que é necessário um esforço. Você crê, de fato, em Jesus, você crê que Jesus veio, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus andou na Galileia, que Jesus é o Cristo de Nazaré. Você crê em tudo isso. Mas, ao mesmo tempo que você crê em tudo isso, você tem um esforço para que Deus olhe o quanto você está se esforçando, e aí Deus olha para você e fala assim: rapaz, você realmente quer o céu, você merece. Isso é justificação pela fé de Roma. Roma que quer Jesus mais as minhas obras para a salvação. Isso é a fé de Roma. Percebe? Roma, ela diz o quê? Jesus morreu por você, sim, mas você tem uma parte a desempenhar na sua salvação, que é o quê? Você tem que fazer, se automutilar, penitência, tem que pagar as coisas, tem que fazer peregrinação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí depois que você fizer tudo isso, Deus vai se comover com tudo que você está fazendo, Deus está vendo o seu empenho, o seu esforço, e Deus vai dizer: rapaz, você tá demais, hein? Realmente. E aí Deus vai dar a você, né, o galardão, o mérito. Isso, queridos, é a justificação pela fé de Roma. Mas quem está fazendo a obra? Nessas práticas, quem está executando a obra? O eu realiza a obra, a fim de ser justo e alcançar o tesouro de mérito que lhes dará um aumento de graça nesse mundo e um aumento de glória no céu. Esse é o objetivo dessas obras, não é verdade? Quem está executando a obra, então? O eu. Sim, Senhor. Será que a mente e o coração se renderam a Deus? Será que as afeições estão colocadas sobre ele? Entregaram tudo a ele? Não. Portanto, o eu permanece em tudo. A mesma coisa, imagine que você vai para a igreja, aí você sai para fazer, digamos assim, um Caleb, por exemplo. Você está ali com jovens para pregar o evangelho e você diz: não, tem que pregar, vamos pregar, vamos pregar, vamos pregar. Aí você sai de casa em casa, prega, fala de Jesus e tudo. Quando você volta para casa para falar com sua esposa, você aí responde de forma rude, fala de forma agressiva, não tem paciência dentro de casa. O que é isso? Quem foi que fez tudo aquilo, todas aquelas obras? Será que era Cristo que estava fora? Como é que Cristo estava fora de casa e quando chegou em casa não é mais Cristo? Percebe, queridos? Então, o que nós precisamos, queridos? Precisamos que Cristo venha habitar para fazer todas as obras em nós. Porque o que o eu vai querer fazer? O eu, quando ele sai de casa, o eu, quando ele está visível ali para as pessoas, ele vai fazer ao máximo para parecer, ele vai querer parecer o quê? Que é o maior santo, mas ele não quer a santidade de fato, ele quer ter aparência de piedade, como diz 2 Timóteo 3, ou seja, ele quer mostrar a santidade, ele quer mostrar que ele é empenhado na obra, ele quer mostrar tudo isso. Esse é o nosso coração natural, queridos, isso é de todos os seres humanos, não é A, B ou C, não. Não pense que é uma pessoa específica, não, é o seu coração, é o meu coração. Se nós não tivermos a mente de Cristo diariamente, é isso que vai acontecer. Entende? Então, o nosso eu, ele vai querer
as glórias. Se fizer evangelismo, a pessoa vai querer, ainda que seja para batizar pessoas, ela vai querer batizar mais para aparecer lá na frente, para dizer que batizou mais, porque é o eu que quer a glória. Entende isso, queridos? Isso é o quê? Satanás atuando na obra. Entende? Então, por isso que Ellen White fala que há pessoas que estão pensando que estão fazendo a obra de Deus, quando na verdade estão trabalhando para o diabo. Por que elas estão trabalhando para o diabo? Porque quem está fazendo aquelas obras é Jesus nelas? Não. É o próprio eu nelas. Então, o que nós precisamos hoje, queridos? Precisamos, a primeira coisa que nós precisamos, olha o que Ellen White falou, a mensagem para a igreja de Laodiceia, é para que você e eu recebamos a presença de Jesus. Porque quando nós tivermos Jesus realmente presente no nosso coração, o que ele vai fazer em nós? Jesus Cristo vai matar esse egoísmo maligno, esse orgulho que existe em nós. A presença de Jesus vai tirar tudo isso de nós. E aí, quando nós sairmos para pregar, a gente não vai estar se importando em mostrar resultados. Nós não vamos estar nos importando em querer aparecer para as pessoas, em querer mostrar para as pessoas o nosso nível de espiritualidade, mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. Não. A palavra do Senhor em Isaías capítulo 60 diz assim, ó, dispõe-te e resplandece porque veio a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aí depois ele fala assim, eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor aparecerá resplendente. E aí no final o verso fala assim, ó, e a sua glória se verá sobre ti. Quando ele fala a glória se verá, a Bíblia está dizendo que outros vão ver a glória, não você. Você não vai ficar olhando para si mesmo para ficar vendo a glória. Rapaz, será que eu já estou refletindo a imagem de Jesus? Será que meu rosto está brilhando? Será que se eu for pregar agora as pessoas vão olhar para mim e vão ver eu brilhar? Será que vai acontecer isso? Ai, será que... Você está preocupado com você. Entende? Então, o que nós precisamos é nos preocupar com Cristo. Nós queremos ter uma experiência genuína e verdadeira. Nós queremos, de fato, ter uma comunhão mais íntima com o Senhor, de forma que se as pessoas forem olhar para nós e ver nossa face brilhar, ou acontecer essas coisas que vão acontecer, né? E aconteceram na época lá de 88, isso só vai ser um reflexo de algo que a gente já vive com o Senhor, e a gente não está preocupado se a pessoa vai ver ou não. A gente está preocupado em levar a mensagem, a gente está preocupado em honrar o Senhor Jesus. Essa vai ser a nossa preocupação, e é por isso que a glória de Deus vai se manifestar, porque a glória de Deus é o caráter de Deus. Entende, queridos? E Deus vai utilizar grandes coisas no alto clamor para chamar a atenção das pessoas. Mas aqueles que vão pregar, aqueles que vão levar essa mensagem, eles estão tão impregnados de Jesus, que Deus pode fazer, pegar eles daqui no Brasil, jogar eles na Inglaterra, jogar eles na França, jogar eles em Portugal, e de um lado para o outro, isso não vai afetar o ego deles. Não vai, porque eles morreram em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos. A mensagem de Laodiceia, ela vem para isso. Quem então deve efetuar as obras para que essas possam ser sempre consideradas boas obras? Vamos ler em Caminho a Cristo. Olha o que Ellen White fala. Habitando, pois, Cristo em nosso coração, olha só que coisa linda, operará em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Trabalharemos como ele trabalhou, manifestaremos o mesmo Espírito, e assim, amando-o e nele permanecendo, havemos de crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha isso, gente. Isso é uma das coisas que é um dos maiores paradoxos. Ou seja, quanto mais você descansar em Jesus, quanto mais você repousar em Jesus, mais você vai trabalhar para Ele. Quanto mais você se entregar a Jesus e Jesus habitar em seu coração, você vai ser a pessoa que vai ser um dos maiores missionários. Mas por quê? Porque o próprio Deus vai começar a abrir caminhos para você extremamente incríveis. Porque Deus sabe que Ele pode atuar com você, porque o seu ego, o seu orgulho está sendo jogado no pó quando você está conhecendo Jesus. O que é que Deus faz? Deus aí começa a abrir caminhos para você. Porque Ele está vendo que não há perigo de você se orgulhar, não há perigo de você se vangloriar. E aí, então Deus começa a jogar as situações na sua frente. Pega, meu filho, vai avante, eu já mandei meus anjos, vai, termina essa obra. É isso que Deus quer fazer, queridos. Deus está extremamente desejoso de fazer isso há muitos anos. Nós que estamos atrapalhando muitas vezes com a nossa falta de consagração, nossa mundanidade, nosso apego ao mundo. Então, agora ela vai dizer o que é a verdadeira fé. Olha só, fé é isso. Olha o que a Ellen White vai dizer agora. Onde existe não só a crença na palavra de Deus, ou seja, eu creio que tudo aquilo é verdade. Onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão da vontade a Ele, onde o coração se lhe acha rendido e as afeições nele concentradas. Ah, essa é a verdadeira fé, queridos. Qual é a verdadeira fé?
não é só olhar para a Bíblia e dizer, eu creio nisso aqui tudo. Não. A verdadeira fé se submete ao que está escrito. Submete à vontade ao que está escrito. E o coração se acha rendido e as afeições estão em Cristo. Entende? Então, olha só. Essas palavras são muito significativas e merecem consideração. A submissão da vontade a Ele. Isso já foi feito? Vocês submeteram a vontade de vocês com a intenção de nunca reaver ou exercitá-la do seu próprio modo e por conta própria? Vocês já lhe entregaram a vontade? Eu me refiro à vontade de vocês, entendem? Deus tem a vontade de vocês? Alguém pode dizer, eu acho que ele tem, eu acho, não sei. Será que eu já entreguei minha vontade a Deus? Não sei, mas eu acho que já. Ele diz, bem, é necessário ter certeza disso. Bem, outro pode dizer, estou tentando submeter minha vontade a ele. Bem, pare com essas tentativas. Olha só, pare com essas tentativas. Submeta sua vontade a ele, coloque um ponto final e tenha certeza disso. Nós vamos explicar isso mais ainda. A submissão da vontade a ele. Vocês já submeteram a vontade a ele? Ela já se foi, a ponto de vocês terem consciência de que foi mesmo e que vocês não têm nenhum desejo, impulso ou qualquer inclinação que seja para usá-la por conta própria? Ela já se foi? Vocês podem ter consciência disso. Vocês podem ficar sabendo se a submissão da vontade foi completa. Alguém pergunta, como? Aí ele fala, como? Ora, simplesmente praticando a ação da submissão, dizendo ao Senhor que a vontade está entregue e assim será. Uma pessoa tem consciência de que houve a submissão quando ela de fato se submete. Uma voz fala assim, quando ela não tem essa consciência, isso indica que não houve a submissão. Ele diz, exatamente. Vamos colocar em termos mais práticos para a gente entender de forma, no nosso dia a dia, se eu e você já estamos com a vontade entregue. Então, talvez você esteja lendo isso agora, né, junto aqui, falando assim, gente, será que eu já entreguei minha vontade? Como é que eu vou saber se minha vontade está entregue ou não? Vamos falar de termos práticos aqui para você entender. Vamos lá. Vamos pegar algum assunto, né? Vamos pegar um assunto que é praticamente um assunto que todos os adventistas conhecem, né? Muitos conhecem, né? Um livro chamado, vamos pegar aqui, Conselhos sobre Regime Alimentar. É um exemplo prático para a gente entender, né? Digamos que você leu o livro lá de Ellen White, Conselhos sobre Regime Alimentar, e você leu ali, por exemplo, que não se deve usar leite animal. Um exemplo, leite de vaca. E aí você leu aquilo, mas você vem de uma família, de uma tradição, que o povo bebe leite assim, gigantescamente, entendeu? Em tudo praticamente, toda a receita vai leite, você bebe leite em tudo que é lugar, enfim. Então, estou pegando esse exemplo, né? Ou queijo, por exemplo. Vamos colocar o queijo aqui. Ellen White fala que o efeito do queijo é deletério. Nós vimos isso no capítulo 4, né? Que ele é nocivo. Queijo nunca deveria ser introduzido no estômago. Aí você lê isso e você toma aquele... Você nunca tinha lido isso e você leu, né? Que o efeito do queijo é nocivo, que nunca deveria ter entrado no seu estômago. Aí você para pensar, fala assim, como que eu vou parar de comer queijo? Porque você entendeu que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e você não quer desagradar o Senhor, né? Para que ele habite plenamente em você. Mas aí digamos que você, então, entendeu isso, mas dentro de você, você não quer fazer isso. Entende? Então vamos entender isso de forma prática para você perceber isso, como atuar com essa vontade no dia a dia, né? Como entregar essa vontade no dia a dia. Então a mensagem veio, mas você não quer fazer aquilo. Entende? Sua inclinação, seu gosto, não é para aquilo. Agora, o que nós precisamos perceber é a diferença entre inclinação, gosto e vontade. Por quê? Veja que ela diz que nós devemos colocar a nossa vontade ao lado do Senhor. E de forma prática, o que é isso? De forma bem direta, para você não ter dúvidas. Veja, qual é a minha inclinação? Eu gosto de comer queijo. Qual é o meu gosto? Eu amo queijo. Mas, qual é a vontade de Jesus? A vontade de Jesus é que eu não use queijo. Então, se a vontade de Jesus é que eu não use queijo, o que é que eu devo fazer? Senhor, eu creio na tua palavra. O Senhor disse que se apodere da minha força e faça paz comigo. Eu gosto. Minha inclinação é para isso. Não quero largar. Mas olha, Senhor, vai ser muito difícil. Mas eu escolho não comer. Que o Senhor me ajude. A partir de hoje eu não vou comprar mais. Vou evitar estar indo para esses lugares. E que o Senhor me dê força. O que é que você está fazendo? Você está agindo contra a sua inclinação, contra o seu gosto, mas você está pegando sua vontade e colocando do lado da vontade do Senhor. Então você pode saber se você está fazendo isso no dia a dia. Porque a luz já chegou até você. E é o que você está fazendo com essa luz. Aí você pode ter certeza, não, minha vontade está entregue, porque por mais que eu goste de algumas coisas, eu escolhi deixar na vontade de Jesus. Eu já li, eu vi que Jesus não quer isso. Então, por mais que eu goste, mais que eu tenha inclinação para essas coisas, eu tenho entregado a Jesus isso, e dia a dia
eu tenho renunciado a essas coisas e Jesus tem me dado força. Pronto, queridos. Você percebe que você pode saber isso de forma consciente? Você sabe disso. Você sabe quantas luzes você já recebeu. E você sabe que tem luz que talvez o Espírito Santo está dizendo, ó, isso aqui você está errando. Você já recebeu luz sobre isso. E você continua fazendo. Então, se você tem isso no coração, se Jesus tem mostrado isso para você, Jesus está mostrando que a sua vontade não está entregue completamente ainda. Mas você pode fazer essa entrega hoje. Você pode fazer essa entrega agora. Entende, queridos? Então, é assim que nós sabemos que nossa vontade está entregue. Senhor, eu gosto de tal coisa, eu gosto disso aqui, tudo isso. Mas Jesus já disse, isso aqui, você está perdendo tempo. É seu ídolo, deixe isso de lado. Entende? Isso é maravilhoso, queridos. É assim que você pode saber, de fato, se você entregou ou não. Né? Ele diz aqui, ó, alguém que não está nessa condição, simplesmente conte ao Senhor sobre isso. Diga-lhe, Senhor, submeto tudo a ti, entrego tudo, nada está ficando, não vou reter uma única coisa sequer, entrego minha vontade e tudo mais a ti para que possas operar nela o querer e o efetuar. Amém. Irmãos, cada um de nós deve fazer isso aqui todos os dias. O Senhor deseja se manifestar aqui na proporção em que nossa vontade lhe permitir, tá vendo? Não é porque você fez isso ontem que amanhã você não vai precisar. Você fez ontem, venceu aquela inclinação ontem, amanhã ela vai vir de novo. E aí olha você de novo lá negando de novo, e negando, e negando, e negando. Por isso que em 1 Coríntios 15, Paulo fala, eu protesto que a cada dia morro. O que Paulo estava dizendo? Todo dia havia vontade de fazer coisa errada, porque é a carne pecaminosa. Mas a carne pecaminosa recebeu o quê? Recebeu a habitação de Jesus, a natureza divina, que suplanta a natureza pecaminosa. Percebe, queridos? Então, agora, com Jesus habitando no coração, com Jesus habitando em nós, aquilo que antes nos fazia, né? Está debaixo do pecado o tempo todo, isso acaba. Você colocou sua vontade do lado do Senhor e você recebe força do alto para viver toda a vontade de Deus. Que incrível isso, queridos. Deus seja louvado. Mas se eu retiver algo da minha vontade, farei as coisas do meu jeito. Olha que forte isso. Olha que coisa horrível isso. Se eu retiver a minha vontade, eu farei as coisas do meu jeito, eu vou querer que a obra seja do meu jeito, eu vou querer que as coisas saiam do meu jeito, eu vou querer que a gente avance do meu jeito, tudo do meu jeito. Apesar de minhas melhores intenções, e Deus não poderá me usar plenamente. Olha isso, queridos. Ele não pode fazer morada plena. Cristo não pode fazer morada plena. Você entende, queridos? Porque a mensagem de Laodiceia, ela vem para nos favorecer com a presença de Jesus, porque Jesus, de fato, ó, com cada um de nós que está aqui nessa noite, Jesus, ele já está com você aí. Mas você precisa de ter mais, você ainda não está com a plenitude completa da forma como Deus quer. Então Jesus faz o quê, meu filho? Olha aqui essa mensagem. Meu filho, você tem isso. Aí Jesus vai revelando para ir limpando, limpando, limpando. E aí vai ter um capítulo que a gente vai estudar, que Jones fala assim, ó, que ele vai limpando, 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 limpando. Aí ele fala que o Espírito Santo vai até o profundo, lá no fundo, no coração. E aí o que é que vai acontecer? Nós até falamos isso em alguma das lives. O Espírito Santo vai dizer, ó, está feito, ó. Tá limpo! Pense que alegria não vai ser isso, queridos. Pense que alegria. Ele fala que quando uma alma chega a isso, né, a essa perfeição de caráter, Deus e Cristo se rejubilam no céu. Há cântico no céu quando isso acontece. Imagine o Espírito Santo chegar para você, chegar em você, a porta da graça está prestes a fechar, e aí tá lá, chegou sua vez, seu caso, passando no tribunal, e o Espírito Santo entra mais no fundo. Imagine, né? Só uma ilustração. Aí Deus fala assim, Espírito, entra aí, vai lá, vai no coração dele, vai mais a fundo. Aí o Espírito Santo fala assim, não, até aqui não tem nada. Entra mais, Espírito Santo. Aí ele vai entrando, e fala assim, até aqui não tem nada. Aí o Espírito Santo chega no final e diz, ó, não encontrei mais pecado nenhum. O que é que vai acontecer? Haverá júbilo no céu, queridos. E aí o selo de Deus vai ser colocado na minha e na sua testa. Vai ter um capítulo que a gente vai falar sobre isso mais na frente. Então, é isso que Deus quer, queridos. Deus não quer que a gente viva em lamúrias, né? Deus não quer que a gente viva ali todo dia triste, né? Então, olha só, tenham em mente que não basta querer morrer. Vão adiante e morram. É isso que o Senhor deseja. Alguém pode perguntar, como é que eu farei isso? Ele diz como? Assim também vós considerai-vos mortos. Isso aqui, queridos, eu vou abrir esse parênteses aqui, porque essa é uma das partes mais fortes dessa mensagem, né? Mais incríveis. Por quê? Por favor, preste bem atenção no que nós vamos falar agora. Porque se você quer entender como morrer diariamente, você precisa entender isso aqui agora. Olha só. Alguém pode dizer assim, como é que eu vou morrer diariamente? Como é que eu vou morrer? Como é que eu posso estar morto realmente para o pecado? Olha o que ele está dizendo aqui, queridos. Não fique dizendo assim, eu quero morrer,
eu quero tanto ser como Paulo. Olha o que a Bíblia está dizendo em Romanos 6,11. Considerai-vos mortos. Sabe o que a Bíblia está dizendo para você? Deus já disse que você morreu em Cristo Jesus. Então, Deus falou que você já está morto pelo pecado. Você já está morto. Deus falou. Deus vai mentir? Deus não mente. Então, se Deus já falou que eu estou morto, qual é a minha parte? Romanos 6,11 diz o quê? Se considere morto. Mas eu não consigo ver isso. Não importa se você não está vendo. A Bíblia mandou você se considerar. Amém, Senhor. Então, se o Senhor falou que eu estou morto, eu estou morto. Então, quando você começa a acreditar em Deus e ver que Deus realmente não é mentiroso, olha o que ele continua dizendo. Realmente mortos. Ele diz, o irmão Durlan leu para nós o seguinte ontem, porquanto quem morreu está justificado ou liberto do pecado. Aí ele diz, é isso mesmo? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Agora veja, mas Senhor, eu não consigo ver que eu estou morto. Quando você começar a acreditar no que Deus falou, olha o que Deus vai fazer. E Deus há de prover para que isso seja um fato. Queridos, essa parte é a coisa mais linda. Queridos, quando Deus, você já reparou na Bíblia, quando Deus dá uma promessa, não tem praticamente evidência nenhuma de que aquilo vai acontecer. Você já reparou isso? Quando ele falou para Abraão que Abraão ia ter um filho, Abraão não tinha evidência nenhuma assim, nenhum pó para dizer assim, eu vou acreditar nesse pozinho aqui porque eu já vi. Não. Era tudo impossível, era impossível Deus realizar aquilo. Quando Deus mandou ir para Jericó, humanamente falando, você olhar, imagine você, se coloca no lugar daquele povo rodando Jericó o dia inteiro, olhando para aquele muro. Aí Deus manda rodar, aí segundo dia rodando, terceiro dia rodando. Você poderia olhar e falar assim, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou ficando doido? Entende? Então, quando Deus fala algo, queridos, muitas vezes você olha para o exterior e não vê nada daquilo. Mas se você caminhar da forma como Deus manda você caminhar, o fato você vai ver. Então, quando ele fala assim, se considere morto, é porque você já está morto, só que você não consegue enxergar isso. Então, quando Deus falou, qual é a sua parte agora? Amém, Senhor. Eu me considerarei morto. Eu estou morto para o pecado. Estou morto. E aí, quando você vai deixando isso entrar na sua mente de tal forma que para você isso já é uma verdade, você começa a ver. Pronto. Aí se consuma de fato, você está morto. Por quê? Porque você creu no que o Senhor falou. Percebe? Assim foi com Abraão e Sara. Enquanto eles ficaram ali, tentando produzir Isaac, produzir o filho da promessa, não deu em nada. Quando eles pararam toda a tentativa deles mesmos de tentar fazer o que Deus já tinha falado que ia fazer e deixou a promessa cumprir, Isaac veio. De uma forma que era impossível Isaac vir. Isaac veio. Então, se você, a Bíblia está dizendo que você está morto para o pecado, creia nisso. Mesmo que você não vê, mas creia. Porque Deus já disse. E aí quando você começa a crer, aquilo se consuma, aquilo aparece na sua vida. Entende, queridos? Então, é assim que acontece, é assim que você morre. E aí, por fim, para a gente fechar, manter as afeições em Cristo. O que é isso? Aí ele pergunta, né? Ellen White falou que a fé também mantém as afeições concentradas em Jesus. Olha o que ela vai dizer. Aí ele fala assim, as afeições de vocês estão concentradas nele, de forma que ele tenha prioridade e primazia sobre tudo mais? Vocês estão cuidando para que absolutamente nada tome o lugar dele em qualquer momento, em qualquer lugar? Se alguém agir assim, tem tudo na vida. Sim, e estará convicto disso. Bem, alguém pode perguntar, não é dever de um homem cuidar da esposa e filhos? Ora, eles também se renderam ao Senhor. E será que Deus não pode cuidar deles muito melhor do que você, caso você não tenha se rendido a ele? Eles também se renderam. Em vez de você pensar assim, se minhas afeições estiverem concentradas nele, elas vão se distanciar daqueles a quem eu amo. O contrário que é verdade. Quando minhas afeições se concentram nele, elas se intensificam, se aprofundam e se tornam mais nobres em relação àqueles que estão ligados a mim pelos ternos laços do amor. Sabem, ele diz, as pessoas confundem as coisas quando pensam que concentrar as afeições em Deus vai separá-las de alguém a quem amam nessa terra. Colocar a prioridade em Deus é a única maneira de amar adequadamente as pessoas a quem queremos bem nessa terra. Olha que coisa linda. Quando você ama Jesus, aí sim você vai amar de fato aqueles seus semelhantes. Você vai ser verdadeiramente um verdadeiro marido, uma verdadeira esposa. Aí sim. Por quê? Porque você ama Jesus. E o amor de Jesus está descendo em seu coração, o Espírito Santo está derramando ali, e você vive em amor. E aí ele diz, vivam com ele, irmãos, vivam com ele, é isso que ele deseja,
Ora, Cristo ressuscitou dos mortos e nós ressuscitamos com ele para vivermos também. Sua presença pessoal deve estar conosco. Essa é a obra que a mensagem à Laodiceia deve operar em nosso favor. Ela traz a presença de Cristo para viver em nós. Queridos, vocês entenderam isso? É a presença de Jesus vindo verdadeiramente. Nós vamos ter associação com Jesus através da sua palavra. Jesus vai falar coisas para nós. Jesus vai nos ouvir as nossas orações, ele vai nos responder. Nós teremos várias experiências com Jesus. Isso vai fazer com que nosso amor por Jesus aumente tanto que a gente vai sair na rua para falar de Jesus. Tão impregnados de Jesus que as pessoas vão dizer: vocês são semelhantes a Jesus. Vocês parecem Jesus. Que coisa maravilhosa. A presença de Cristo, a presença pessoal de Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória, este é o Evangelho, não é? Prestem atenção agora, e não há necessidade alguma de que alguém tenha qualquer partícula de interpretação equivocada sobre essa questão de fé e obras, ou mínimo de hesitação sobre isso. Atentem para isso. Cristo esteve nesse mundo uma vez, não esteve? Ele nada fez por si mesmo. Ele disse: eu nada posso fazer de mim mesmo. O Pai habitou nele, ele fez as obras. O Pai que permanece em mim faz suas obras. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Percebeu, queridos? Jesus descansou plenamente nas promessas do Pai, viveu junto com o Pai, e olha o quanto Jesus fez nessa terra. A Bíblia fala que não dava nem para caber na terra inteira os livros das coisas que Jesus fez. Mas olha o que Jesus falou: eu não fiz nada de mim, viu? Não pense que fui eu que cheguei aqui, fiz isso aqui tudo, não, não. Foi meu Pai. Eu não fiz nada. Aí Jesus fala: assim como o Pai me enviou, e foi ele que fez, assim eu envio a vós, porque eu vou fazer em vocês. Entende, queridos? Então, se nós verdadeiramente nos entregarmos a Jesus dessa forma, de fato, né, olhar para Jesus em nosso coração, acontecer aquilo que nós estávamos falando ontem na live sobre Cantares, né? Quando ela olha para o amado e fala assim: tu és aquele a quem minha alma ama, me diz, onde tu apacentas o teu rebanho? Ou seja, ela queria estar próximo do amado. É isso que nós precisamos de Jesus. Ela queria estar próxima dele, ela queria estar juntinho dele. Não quero me apartar de ti, Senhor. Não quero. Quando nós chegarmos a essa experiência diária, queridos, Jesus vai ser refletido em nós de tal forma que as pessoas vão ver isso. O evangelho vai avançar. E veja que nós lemos aí que são poucas pessoas que vão fazer isso. Deus, na sua infinita misericórdia, ele sabe, Deus já viu na sua onisciência que por mais que a mensagem seja tão maravilhosa, poucos vão aceitar, poucos vão viver com Jesus. Aí o que é que Deus vai fazer? Abreviará a obra em justiça, ou seja, com um pequeno povo que Deus vai ter, eles vão estar tão cheios de Jesus, mas tão impregnados, queridos, que eles sendo um povo pequeno, Jesus tem tanto ali neles, Jesus está tão dentro deles, eles têm tanto poder que não vem deles, mas de Cristo, que quando eles falarem, vai ser um espetáculo, queridos. Vai ser um espetáculo. Quando a gente for falar em algum momento específico aqui sobre o autoclamor, que vai acontecer, a Bíblia tem vários textos onde fala sobre isso. Vai estremecer líderes de nações, vai fazer muita coisa espetacular, poucas pessoas. E aí sim, Deus vai mostrar para todo o universo que, de fato, ele já poderia ter feito coisas extraordinariamente gigantescas através da igreja desde o passado. Mas os homens não entregaram, não se renderam completamente como Deus queria. E aí o que é que Deus vai fazer? Vai abreviar a obra. Ele vai abreviar a obra. Ele vai dizer: olha, esse povo que eu já tenho aqui, que se entregaram, eu vou terminar a obra com eles. E aí Ellen White fala que os indoutos, crianças, vão proclamar a mensagem de uma forma que milhares vão ouvir. Percebe? Mas será que é porque Deus queria que fosse dessa forma? Não. Porque Deus clamou centenas e centenas de anos. Deus continua clamando até hoje comigo e com você. E ele está aqui clamando, clamando, clamando. E o que é que a gente faz? Muitas vezes, nós ouvimos, voltamos para a nossa realidade e não aplicamos aquilo. E Jesus esperando. Até que chegará um momento em que a obra terá de ser abreviada. Olha o que ele diz: em justiça. Porque não seria justo se Deus não abreviasse essa obra. Por quê? Porque ele clamou até o final, até o último clamor. Jesus derramou todas as lágrimas possíveis por cada pecador. Então chega um momento que Jesus diz: agora está feito. Agora eu vou finalizar essa obra com esses que aceitaram o convite. E, queridos, que ele encontre você naquele grande momento, né? Que ele encontre a mim naquele grande momento. Quando ele disser: eis a hora, chegou a hora. E pode ter certeza, queridos, que Jesus está finalizando essa obra. Deus está fazendo isso, ele está chamando o povo dele. Que a gente faça parte desse povo, em nome de Jesus. Vamos finalizar então, queridos, com a oração? Vamos orar então nesse momento. Oremos juntos. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, porque o Senhor é muito maravilhoso em nossas vidas.
O tempo está se esgotando. O tempo, Pai, está muito, muito, muito pequeno. Por favor, poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo, ó Pai. Precisamos, ó Pai, fazer em meses o que muitos não fizeram em anos. Talvez nem mais tantos meses, mais assim, Senhor. As coisas estão indo tão rápido, Pai, que é difícil imaginar, Senhor, que nós teremos ainda muitos meses de graça. Mas muitos dentro do teu povo não estão nem vendo essas coisas, Senhor. Mas nós te pedimos, ó Pai, que nós que estamos ouvindo a mensagem do terceiro anjo, nos abra os olhos, Senhor. Nos dê aquela consagração necessária. Tira a mente carnal. Tira o apego às coisas do mundo, Senhor. Tira de nós aqueles apegos, Pai, a coisas que o Senhor detesta, as abominações que o Senhor verdadeiramente odeia de todo o seu coração. Dá-nos o coração de Cristo nessa noite. Cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável, para que nós sejamos aqueles que Ellen White viu, que saiam pregando essa mensagem, Senhor, com poder e grande glória. Mas nós almejamos a presença, Senhor. Sabemos que esse poder só vem por causa da presença. Então queremos a presença da plenitude de Jesus em nós, atuando por meio de nós, em nosso favor, para alcançar as pessoas que ainda nunca ouviram essas mensagens. Sê conosco, Pai. Abrevia a obra em justiça, mas abrevia a obra também em justiça em nossa vida. Por favor, aquilo que talvez demoraríamos anos para compreender, Senhor, pela dificuldade da nossa mente, abrevia a obra em justiça. Nos faça ler esses livros, ó Pai, entender o que estamos lendo. Nos faça, Senhor, ter capacidade, Senhor, para guardar as coisas na mente, porque nós precisaremos dessas coisas, Pai. Mas o Senhor prometeu que nos lembrará de todas as coisas. Nós te agradecemos por isso. Muito obrigado por estar conosco a cada live e que o senso da urgência, Senhor, esteja em todos que estão participando. Que as pessoas, ó Pai, venham a se consagrar mais, ter mais tempo de oração, mais tempo de comunhão, para que juntos levemos essa mensagem com poder e grande glória. Se há pessoas aqui, Senhor, que precisam tomar decisões, que estão ainda pensando, Senhor, estão ainda com medo, que o Senhor faça, Pai, elas receberem o Espírito Santo mais poderosamente e elas tomem decisões que vão impactar para a vida eterna delas. Essas bênçãos, Senhor, nós te pedimos, na certeza de que o Senhor ouviu nossa oração, e entregamos, ó Pai, mais uma vez esse estudo em Tuas mãos, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém